Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de estudos de Torá do Beit Midrash Neshama. Nós vamos iniciar, como é nossa tradição, a tradição judaica, né, e também a tradição do Neshama, fazendo a bênção do estudo. Na verdade, a bênção, né, ela é mais do que a bênção do estudo, ela é a bênção de nos ocuparmos das palavras da Torá, ou seja, a gente está com isso, pelo menos de vez em quando, durante a semana, uma vez por semana pelo menos, a gente está pertinho do que a Torá fala, tá nos trazendo naquela semana em particular, né? Então, iniciamos, está na página 44, para quem quiser seguir a bênção do Sidur Shavuotov. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok bedivrei Torah. Ve'arev Amém. na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi amcha Beit Israel ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. A última bênção, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu im kol העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Amém. Essa semana estamos falando, estamos estudando Parashat Chayei Sarah, a quinta Parashá desse novo ciclo da leitura, também a quinta Parashá do livro Bereshit, né? E a terceira Parashá que fala sobre Avraham, né? Começamos com Lech Lechá, 2 semanas atrás, Vayera na semana passada, e nessa semana encerramos o ciclo, né, das Parashiot que falam de Avraham e Sará, na verdade, o primeiro casal de patriarcas, com a Parashá Chayei Sarah, que leva o nome da nossa primeira matriarca, a vida de Sará, mas fala, na verdade, da morte de Sará e também da morte de Avraham, um pouco mais para frente, enfim, e dá continuidade a essa história através do filho deles, né, Yitzhak. Então vamos fazer um pequeno resumo da Parashá, como sempre, só para a gente se situar, e eu escolhi um ponto que eu achei importante nesse ano para a gente discutir um pouquinho mais, tá bom? Depois. Deixa eu só compartilhar a tela. Aqui, deixa. Foi? Acho que foi. Eu tô vendo vocês olhar. Só um segundinho, gente. Não sei se é tão fácil quanto parece. Vamos deixar. Não, deu errado. Vocês não estão me vendo, não estão me ouvindo, nada, né? Não, estamos te vendo e A te gente ouvindo. tá te vendo, tá mas bom. não tá. A tela não tá compartilhada ainda. Não? Ah, Isso. então travou em algum outro lugar aqui e agora eu não consigo voltar para o original, só um segundo. Mas que bom que vocês estão me vendo, já é alguma coisa. Não estou totalmente perdido, mas o computador está aqui, deu algum piripaque. Só um segundo, tá, gente? Opa. Sei lá. Pronto, pelo menos consegui voltar para vocês. Oi, Bárbara, tudo bem? Deixa eu ver se agora... Vamos tentar de novo. Pronto, acho que agora foi, né? Agora vocês estão vendo, certo? Então vamos lá. Bom, nessa tela não tem muito mais para falar. É disso que nós vamos falar sobre esta quinta, então, Parashá da Torá. A estrutura básica, né? Ela começa falando do falecimento de Sará,
uma menção muito conhecida de que ela faleceu aos 127 anos, e tem toda uma história, porque 127 anos, enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. Um fato relevante, né, e a gente discutiu isso hoje de manhã no Shacharit, essa questão da compra por Avram, né, compra feita por Avram, do lugar para enterrar a sua esposa, né, conhecido como Me'arat HaMachpelah, a caverna de Machpelah, dos filhos de Het, do povo de Het, e toda, enfim, a negociação que não teve, né, mas ele, enfim, insistiu que ele comprasse, que ele pudesse comprar aquela terra para que fosse alguma coisa perpétua, né, e trazendo isso para os dias atuais, lembramos como funciona a nossa Hevra Kadisha, pelo menos aqui em São Paulo, imagino que em outros lugares seja parecido, onde cada um tem que comprar o seu pedacinho ali, né? Claro que para quem tem dificuldades financeiras tem toda uma negociação um pouco diferente, mas de uma maneira geral a gente compra aquele terreno e ele é nosso para sempre, né? A Hevra Kadisha tem a obrigação de cuidar daquele cemitério, enfim, de todas as pessoas que estão ali sepultadas, né? Então isso já é uma coisa que aparece na Torá, não é uma coisa que foi inventada recentemente aqui no Brasil, sei lá, ou em outros lugares. Avram, então, passado esse episódio, ele chora a morte de Sara, tá? Faz o sepultamento, e aí na cena seguinte, Avram já está velhinho, mas não tão velhinho assim, mas enfim, aparece como sendo um velhinho, e pede para o seu servo mais antigo, procurar uma esposa para Yitzhak. Lembra, tem toda a história de Yitzhak na paraxá anterior, né? Enfim, toda a disputa com Ismael, isso já é coisa da semana passada. Nesse momento, Yitzhak é o descendente de Abraão, e é para ele que Abraão pede para que seu servo mais antigo busque uma esposa, e com uma única condição: ela não pode ser cananita, onde eles estavam morando, mas sim, ele gostaria que fosse alguém do lugar da onde ele veio, ou seja, da onde a família dele veio, de onde ele nasceu, alguma coisa assim. Lembrando que em Lech Lechá ele sai daquela terra da onde ele nasceu, da sua família, etc, etc. Então é para lá que o servo tem que voltar para procurar então uma esposa para Yitzhak. O servo se prepara, não sabemos até agora quem é o servo. É um servo, aquele mais antigo, pega 10 camelos de boa qualidade, pega bens e parte para a terra de Nahor. Lembrando que Nahor é o irmão de Abraham, né? E lá chegando ele reza para Deus, por um lado, e por outro lado ele estabelece uma estratégia, né? Essa é uma estratégia para, enfim, para saber como que ele vai escolher a pessoa, né? Porque ele não faz a menor ideia que ele está procurando, né? Ele sabe que tem que ser uma moça boa, que vai ser para o filho do seu patrão ali, mas ele não tem ideia de como fazer isso, né? E é legal que a gente vê uma semelhança entre o que o servo faz nesse momento e aquilo que muito mais para frente Yaakov, né, quando ele está se preparando para encontrar com seu irmão Esaú, também ele reza, ele estabelece uma estratégia, ele toma atitudes, né, antes de encontrar o seu irmão, né, sem saber o que ia acontecer. Então uma coisa parecida acontece aqui nessa paraxá, em relação a essa preparação para algo que você não sabe exatamente o que vai ser, né? Assim que ele conclui o plano na cabeça dele e tal, como vai funcionar, aparece milagrosamente Rivka, uma jovem muito bonita, formosa, e imediatamente atende o pedido dele, né, do servo de Abraão, e serve água. Esse era o plano dele, era esse: eu vou pedir água, e se a moça me der água e der água para os meus camelos, é ela. Esse era o plano do servo, né? E exatamente isso acontece, né? Enfim, imediatamente
O servo percebe, puxa vida, é isso mesmo, essa é a moça que eu estou procurando. Né? Um detalhe interessante é que, ainda antes desse pedacinho aqui, um detalhe interessante só para, como curiosidade, né? Eu não sei se alguém tem noção disso, eu não tinha, mas enfim, acabei descobrindo isso, estudando alguns comentaristas, que um camelo bebe aproximadamente 200 litros de água a cada manhã. E a Rivka serve água para os camelos até eles se saciarem, né? Como eram 10 camelos, ela aparentemente trouxe 2.000 litros de água. Dá para imaginar que seja isso, né? 2 toneladas de água ela andou carregando de um lado para o outro. Enfim, não dá para saber se é literal isso, claro, não está escrito isso, aliás, né? Mas é algo grandioso isso que ela fez naquele momento para atender o pedido do servo de Abraão. Então ele percebe, né? Putz, era isso, Deus atendeu o meu pedido, ele imediatamente pergunta para ela, né? Ele imediatamente, na verdade, ele dá para ela as joias que ele tinha trazido, antes de perguntar quem era ela. Ele dá as joias e aí pergunta para ela, mas quem é você? Daí ela se apresenta, eu sou filha de Betuel, que é filho de Nahor, que é irmão de Abraão, junto com Milcá, e ela sai correndo para casa, não sabemos quantos anos ela tem toda uma discussões midrashicas sobre isso, se ela era uma criança, se ela já era uma adulta, enfim, enfim, de alguma maneira ela trouxe muita água, né? Então, enfim, há discussões sobre isso. Ela corre para a casa dos pais dela e lá o irmão de Rebeca, né, de Rivka, Lavan, fica sabendo da história, ela conta para ele e ele vai lá e chama o servo, venha que a gente, enfim, venha comer com a gente e tal. E antes de qualquer coisa, o servo de Abraão se apresenta e fala, eu quero contar por que eu estou aqui, antes de comer, antes de beber, antes de qualquer coisa, eu preciso contar por que eu estou aqui. E ele se apresenta de novo, não pelo nome, mas como eu sou o servo de Abraão. Eved Avraham Anochi, assim, é literalmente isso que aparece na Torá. Aí, bem, vem uma história que é bem conhecida, ele se apresenta, né, conta que ele está buscando uma filha, uma esposa para o filho de Avraham. Obviamente, nessa altura ele já sabe que eles são parentes, porque ela conta isso para ele, né, que ela é filha de Betuel, ele sabe quem é, né, ou pelo menos Haron. Então ele há toda uma negociação entre eles para dizer, eu quero levar ela. Eles até aceitam, porque eles também percebem que é um ato de Deus, esse encontro, na verdade, foi um ato divino, mas o que eles respondem na hora, dá um tempinho aí, volta para lá e depois a gente manda ela, algo assim, né? E aí acontece a cena onde resolve se perguntar para a pretendente, né, para a própria Rivka, o que ela acha, né? Isso é muito bonito, né? Pensando do ponto de vista das mulheres, né? Que ela é ouvida, né? Aparece a voz de Rivka, mais uma vez, que já tinha aparecido antes, quando ela tem aquela primeira conversa com Eliezer, ou com o servo de Avraham, e nessa hora ela simplesmente responde, eu vou, Elech, só isso, né? Mostrando que ela... Duas coisas. Primeiro, que ela tem direito a escolher, e segundo, que era uma mulher muito decidida, né? Que ela não pensou nem um segundo a mais. No dia seguinte, eu quero ir. Né? Eles viajam para Canaã, voltam para Canaã. No caminho, já da volta lá próximo, já em Canaã, ela encontra Yitzhak, que naquele momento estava passeando no campo no final da tarde. Os rabinos vão interpretar isso como ele estava rezando no final da tarde, o verbo que aparece esse aí, lassuach, que indica que ele estava, na verdade,
passeando, caminhando ali pelo campo e possivelmente, talvez, estivesse realmente rezando, pensando, enfim. E, bom, a história, eles são muito rápidos os dois, né? Se conhecem e já consumam o casamento imediatamente, né? E assim termina essa primeira ou segunda parte da história, né? Porque a primeira foi a morte de Sará. Mas a Paraxá continua. E a Paraxá continua contando agora o final da vida de Avraham, né? O casamento que ele teve com uma pessoa chamada Keturah, né? Que há discussões, o Midrash vai dizer que ela é Agar, a própria Agar, com quem ele tinha tido o primeiro filho dele, Ismael, mas aqui ela aparece com esse outro nome, e apesar de estar no finzinho da vida, velhinho, como diz um pouco antes, né, ele ainda tem mais 6 filhos com ela, né, e aí a Torá relaciona o nome dos filhos, dos netos, e como ele distribuiu a herança, e finalmente fala que ele faleceu aos 175 anos, né, e foi sepultado no mesmo lugar onde estava Sará, né, a Marpelá, a cova de Marpelá, e foi sepultado pelos 2 filhos, né, o filho que ele teve com Sará e o filho que ele teve com Agar, né, Yitzhak e Ishmael. Finalzinho da Paraxá, os últimos 6 versículos falam da descendência de Ishmael, né? Então Ishmael aparece pela última vez aí, conta-se então quem são os vários príncipes que descendem de Ishmael e a sua morte aos 137 anos. E com isso encerramos a Paraxá. Só para lembrar, para ficar mais claro para quem não tiver isso tão claro na cabeça, essa aqui é a árvore genealógica, uma parte, não está inteira, né, de Avraham, ou pelo menos até esse momento, né, falta a parte de baixo, claro, mas lembrando que Avraham é filho de Terach, né, que aparece já antes da Paraxá Lech Lechá, né, no finalzinho da Paraxá da Arca de Noach, né, e ele tem 2 irmãos, um é Nahor, que aparece nessa Paraxá, e outro chama-se Haran, que é um que faleceu ainda jovem, né? Então, mas deixou 3 filhos, né? E eu, na verdade, 2 filhas e um filho, né? Um deles é Lot, né? Que aparece depois aparece antes, na verdade, com um papel relevante ali, como seu sobrinho de Avraham, né? E a outra é Milcá, que vai se casar com o tio, Nahor, da onde vai nascer Betuel, que é o pai de Rivka. Tá? Então esse desenho aqui é onde chegamos em Rivka, né, que vai se casar então agora nesse momento com Yitzhak, né, e estão aqui então representadas as 2 gerações, as 2 primeiras gerações de patriarcas, Sará e Avraham, Yitzhak e Rivka. Tá bom? E só por curiosidade, só para lembrar, tem 2 Nahor nessa história aqui. Um deles é o irmão de Avraham, né? E outro é o avô de Avraham, que também tinha esse mesmo nome. O pai de Terach também tinha o nome de Nahor. Só para não confundir e para lembrar também que Haran é o irmão de Avraham, mas também tem uma cidade chamada Haran. Então é só um pouco para, enfim, não se confundam nesses montes de nomes aí. Tem essa questão que eu deixei aqui como interrogação, se eventualmente Isca, né, a filha de Haran, seria a própria Sará, né, o Sarai. Né? Midrash vai dizer isso, não está escrito na Torá, tá bom? Enfim, continuamos aqui. Algumas perguntinhas que eu proponho que a gente reflita um pouco. Eu vou trazer algumas informações, depois a gente pode até debater, se for o caso, se alguém quiser trazer mais reflexões. Primeira, Rivka é sem dúvida, apesar do nome da Paraxá ser Haye Sará, Rivka é a personagem principal dessa Paraxá. Né? Ela é o símbolo da bondade, de resto, de dedicação. Ela claramente se mostra como a candidata ideal para ser a matriarca da segunda geração. Né? Apesar de todo o plano lá do servo, ainda chamando ele de servo, de Avraham,
claramente ela mostra muitas qualidades, né, que aparentemente ele, pelo menos ele, o servo, tinha identificado como sendo importantes que a esposa de Yitzhak tivesse, né? Segunda coisa para a gente pensar, e essa é mais difícil de achar a resposta, a Torá dedica, nem sei, acho que 2 dezenas ou mais de psukim, de versículos, para contar essa história. E ela aparece 2 vezes, né? Porque primeiro o servo imagina tudo na cabeça dele e depois conta o que aconteceu na hora que ele encontra Rivka, e depois essa história é toda repetida com algumas diferençazinhas na hora que ele encontra a família de Rivka, né? Na hora que ele encontra Nahor e o irmão de Rivka, o Lavan, ele conta de novo a mesma história, inteirinha. Então assim, a Torá que não é de gastar muito tempo inutilmente, digamos assim, né? De ter versículos a mais, palavras a mais, até letras a mais, dizem os sábios, gasta muitos versículos para contar 2 vezes exatamente a mesma história com pequenas diferenças, é verdade. Enfim, tem uma perguntas repetidas, por que a Torá faz isso, né? E aí a pergunta-chave, que é onde eu queria chegar e é onde eu quero me focar, quem é esse servo mais antigo de Abraão? Que não é sequer citado nessa paraxá nominalmente, o nome dele não aparece, né? Mas que tem uma função muito importante, que é a de buscar e concretizar, tá errado aí, eu escrevi, um Shidur, né? O Shidur para Yitzhak com Rivka, né? Então ele tem um papel que não é pouco importante dentro da história, mas o nome dele não aparece. Rivka aparece um monte de vezes, Nahor, Betuel, enfim, Lavan, todos são citados nominalmente, mas essa pessoa, essa figura, esse personagem fica totalmente no anonimato, né? Mas, enfim, queremos saber quem ele era, né? E aí para isso a gente tem que voltar um pouco para trás, usar um pouco de parashiot anteriores, usar um pouco de Midrash e descobrir quem é esse rapaz, essa pessoa, né? Em Lech Lecha, tem um errinho aí, Lech Lecha, Avraham, a Parashá nos conta que Avraham salva seu sobrinho Lot, lembra? Aquele sobrinho que aparece do lado direito da árvore genealógica de Avraham, com a ajuda de 318 combatentes. É mais ou menos isso que está escrito nesse versículo, Bereshit 14:14. E a palavra que é usada é Hanichav, ou pelo menos é assim que a gente lê essa palavra, mas não é o que está escrito. Vocês sabem que na Torá tem muitas palavras que a gente é instruído a ler diferente do que está escrito, né? Então, quando você pega o Tikkun Koré, que é o livro que ensina a ler a Torá, né? Ele traz como deve ser pronunciada aquela palavra, mesmo que ela esteja escrita um pouquinho diferente, né? E esse é um dos exemplos, né? Essa palavra não está escrito Hanichav na Torá, está escrito Hanicho, que é uma diferença muito pequenininha, né? É uma letrinha de diferença. E o Midrash ensina, então aí agora a gente tem que se apoiar no Midrash, ensina que está escrito Hanicho, que seria o singular, vamos dizer assim, porque na verdade refere-se a um único homem, né? E esse homem seria o servo de Avraham, Eliezer. E como é que eles concluem isso? Porque se somar as letras do nome de Eliezer, vai dar 318. Então, na verdade, a Torá está se referindo a Eliezer e ele é tão grandioso que ele vale por 318 combatentes, alguma coisa assim, né? Então essa é a primeira dica de que, pelo menos nessa situação aqui, em Bereshit 14:14, quem vai ajudar Avraham a salvar o seu sobrinho Lot é esse servo chamado Eliezer. Como informação adicional, Hanichav ou Hanicho tem a ver com o verbo
lechanech, ou pode ter a ver com o verbo lechanech. Lechanech, em hebraico moderno, inclusive, é o verbo educar, né? Chinuch, educação em hebraico, né? Então, o que indica uma outra interpretação, que Eliezer foi educado, foi preparado por Avraham, não para ser um bom combatente, não, ou pelo menos não só para isso, mas preparado com toda a Torá. Então, Avraham ensinou para ele toda a Torá, ele era um Chacham Torá, Eliezer, assim diz o Midrash, tá? Quem mais? Tem mais um detalhezinho que aparece na Torá, isso aparece na Torá nessa parashá, que eles perseguem os inimigos, né? A história eu não vou contar toda a história, mas eram 4 reinos brigando contra 5 reinos, né? No meio dessa confusão, Lot é levado, enfim, mas eles perseguem quem sequestrou Lot até uma cidade, uma região chamada Rová, que fica pertinho de Damasco. E aí o Midrash de novo vai dizer que na verdade era só Eliezer, que depois vai ser apresentado como sendo de Damasco, mas ele, nessa região onde eles foram lutar, ele tinha toda a família dele, ou enfim, amigos, e eles vieram ajudar, e aí se formaram um exército para salvar Lot. Tá bom? Mais um detalhezinho do Midrash, né, para tentar explicar que história é essa de um cara só, vale por 318, briga com um monte de gente e consegue salvar o sobrinho de Avraham. Opa, tá. E aí a segunda passagem onde aparece Eliezer, e aí finalmente ele é nomeado, pela primeira vez aparece o nome dele, essa passagem no capítulo seguinte, capítulo Bereshit, capítulo 15 de Bereshit, né? Avraham tem um sonho, uma visão, enfim, e pergunta para Deus, Deus, pelo amor de Deus, como é que eu vou herdar tudo isso que você está me prometendo se eu não tenho filhos? Né? Isso é antes dele ter Yitzhak, né? Lembra que eu estou voltando um pouquinho para trás, né? Antes dele ter Yitzhak, estamos na Parashá Lech Lecha, e como é que eu vou ter para quem que eu vou deixar tudo isso se eu não tenho nenhum filho? E a única pessoa que eu tenho é esse meu administrador, alguma coisa assim, da minha casa, chamado Eliezer de Damasco. Damesek Eliezer, né, como aparece na Torá, no finalzinho desse versículo 2 do capítulo 15. E aí, bem, vem todo o resto da história, Deus vai dizer para ele, não se preocupe, você vai ter a sua descendência e tal, e não é o caminho que eu quero seguir agora, mas queria só lembrar que nesse momento aparece que Avraham tem uma pessoa importante na casa dele, seja um servo, seja um administrador, enfim, alguém que cuida de todas as coisas dele, né, chamado Eliezer, e que aparentemente é de Damasco. Enfim, então daqui para frente eu vou começar a chamar ele de Eliezer. O Midrash vai dizer que era Eliezer, foi ele que foi cumprir essa missão para Avraham, apesar de não aparecer o nome dele. O Midrash e todos os comentaristas não tem nenhuma dúvida de que foi esse o servo mais antigo que aparece na Parashá, que foi cumprir essa missão, foi escolhido por Avraham para fazer essa missão. Né? Uma coisinha que eu aprendi nesse meu estudo é que Avraham não tinha filhos, né? A gente sabia antes de Yitzhak, não nesse momento agora dessa parashá ele já tem Yitzhak, mas antes ele não tinha filhos. Então por alguns momentos Eliezer, até o nascimento de Yitzhak, Eliezer era possivelmente o herdeiro de Avraham, de toda a fortuna. Lembra, Avraham voltou do Egito com uma fortuna imensa, gado, enfim, então próprio Avraham expressa isso, eu vou deixar tudo isso para o Eliezer, né, já que eu não tenho filhos, né, e diz a tradição que pessoas que não têm filhos podem adotar, eu estou usando o termo moderno, né? Mas é algo semelhante a isso, adotar alguém para ser seu herdeiro. Né? É uma negociação onde aquela pessoa passa a ser o herdeiro daquela pessoa que não tem filhos. Né? Então Eliezer aparentemente poderia estar nesse caso. Né? A Torá não fala isso explicitamente, mas ele poderia, é muito possível que ele fosse essa pessoa, né? Até o nascimento de Yitzhak.
Então, na verdade, se a gente pensar assim, ok, quando nasceu Yitzhak já ficou claro que possivelmente ele não ia ser o herdeiro de Abraão, nem o herdeiro espiritual, obviamente, mas nem o herdeiro dos bens materiais de Abraão, né? E essa busca, essa missão que Abraão dá para ele, vai no sentido de cristalizar essa situação, né? E, enfim, vai culminar com, entre aspas, a saída de Eliezer da história. Né? Ele vai, enfim, ele vai cumprir a missão dele, mas vai sair da história. Ele não vai dar essa continuidade que eventualmente um dia ele pensou que talvez eu seja o herdeiro de Abraão, né? Ainda nessa linha, só um detalhezinho, como informação colateral também, o Midrash diz que Eliezer tinha uma, eu não lembro se é filha ou sobrinha, agora me fugiu da memória, eu acho que é sobrinha, mas não tenho certeza. Enfim, ele tinha alguém da família dele que também existia na cabeça dele o sonho de que eventualmente essa moça pudesse se casar com Yitzhak, e essa seria a continuidade da família de Abraão e da família dele também, né? Aí ele continuaria na história, né? Mas dentro desse desenho, desse pedido de Abraão de que ele procurasse, procurasse uma noiva para uma esposa, na verdade, para Yitzhak, a ideia de que se cristaliza a ideia de que ele não vai fazer mais parte dessa história, né? O Eliezer. Uma outra coisa, só curiosidade, né? A gente não sabe esse casamento, né? Essa função de ser o casamenteiro, né? Porque essa era a função de Eliezer. Ele foi escolhido como casamenteiro, né? Fazer o shidduch, né? De Yitzhak, né? Achar uma noiva para Yitzhak, ser o casamenteiro, né? A gente não sabe nada parecido de Avraham e Sarah, ou de Yaakov com Rachel e Leia. Foram histórias diferentes ou muito não conhecidas de Avraham, a gente não sabe nada, e de Yaakov a gente sabe, ele foi lá trabalhar para o tio, tal, que é o mesmo Lavan que aparece nessa paraxá, aliás, né? E lá ele por si próprio achou uma noiva, enfim, alguém para casar, que acabou pagando por uma e levou duas, né? Mas não teve essa função do casamenteiro, nada disso, nada parecido com isso, né? E então um diferencial de Yitzhak, a gente sempre fala que Yitzhak é uma figura apagada, tal, uma passagem entre a primeira geração e a terceira, mas ele tem coisas especiais como toda essa história aí da busca de uma esposa para ele. É verdade que não foi uma busca ativa da parte dele, mas ele está obviamente envolvido nisso, né? Finalmente, a história de testes, né? A gente já ouviu N vezes sobre Avraham ter passado por N testes, né? A Kedat Yitzhak era mais um teste, o último teste que Avraham tinha que passar para saber se ele era a pessoa certa para ser o pai desse novo povo. E aqui de novo aparece essa história de testes, né? Eliezer imagina na cabeça dela esse teste que ele vai fazer, ele vai pedir água, vamos ver se aqui que ela vai responder, se vai dar água, se não vai, se vai dar água para os camelos, se não vai. Enfim, é um teste, de novo, então tem uma certa semelhança nessa ideia de fazer testes para ver se a pessoa acerta, né? E ela tendo passado nesse teste relativamente simples, ou pelo menos para nós parece simples, né? Era basicamente dar água para ele, e tá bom, e dar água para os camelos, que aí pode ter sido um pouco mais trabalhoso, mas ela passando nesse teste, ele nem pergunta quem ela é, ela já põe as joias nela, e só aí, enfim, pergunta, e só aí que ele fica sabendo que ela é parte da família de Abraão. Até então ele nem imaginava isso, né? E aí ele reafirma, né? Aparece na Torá que ele reafirma, caramba, isso é divino, Deus está realmente indicando a pessoa certa. Aí realmente não sobra nenhuma dúvida para ele. Ele, então, como eu falei, ele conta toda essa história de novo, todo o plano dele, como foi o encontro com Rivka, agora para a família, né, de Rivka, mas ele ele muda uma outra coisinha, em particular ele reforça que Avraham tinha pedido para ele buscar alguém que fosse da família, o que não é bem verdade, não foi isso que Avraham falou para ele só falou para buscar alguém daquela região onde vivia a família dele. Enfim, pode estar subentendido, mas ele deixa muito claro que é isso que ele veio fazer. Mas a gente sabe que ele nem sabia que ela era da família e já tinha achado que era a pessoa certa, né? Então, enfim, ele dá uma melhorada na história, mais uma outra coisinha para dizer, olha, veja que importante é a filha de vocês,
e ela atende essa missão e eu quero levá-la, né? E inclusive na negociação, tem uma negociaçãozinha, né, com o irmão, né, e o pai, e ele até uma hora vira para ele, se vocês não aceitarem, tudo bem, só que eu vou embora e vou procurar outra, seja para a direita ou para a esquerda, ou direita, na verdade, ao contrário, né, eu vou achar outra pessoa, né, tem mais gente da família por aqui, eu vou procurar outra pessoa, então vamos rapidinho aí, tomem a decisão e deixa eu voltar lá para casa de Abraão, porque ele está me esperando, né? E ele sabia que Abraão eventualmente, enfim, pudesse falecer rapidamente, ele queria cumprir a missão dele o melhor possível e o mais rápido possível, né? Por fim, a gente pode então entender que Eliezer ele se dedicou de corpo e alma para cumprir essa missão da melhor maneira possível, mesmo sabendo que ele estaria colocando alguém no lugar que ele imaginava que poderia ser dele. Né? Não exatamente, porque, enfim, assim, ele estava cristalizando essa situação de um novo herdeiro junto com a sua esposa, né? Dos bens materiais e, claro, da herança espiritual de Abraão, lembrando que ele foi educado por Abraão, ele era culto nos assuntos da Torá, segundo o Midrash, né? Enfim, mas ele não pensou duas vezes, ele saiu imediatamente, quando Abraão pede para ele prometer, colocar a mão embaixo da coxa dele, tá? Ele promete, só faz uma pergunta naquela ocasião, né? E se eu não achar, ou se ela não quiser vir comigo, o que eu faço, tal? E Abraão acaba dizendo para ele, ok, se ela não quiser vir com você, você está liberado da missão, né? Felizmente ela disse, quero ir, né? E aí ele trouxe ela enfim, cumpriu assim de corpo e alma com a missão dele, rezou para Deus, se preparou, enfim, para não falhar nessa missão. E mesmo assim, o nome dele não aparece na Parashá, né? Parece o nome de um monte de gente nessa Parashá, mas não é a Parashá Eliezer, nem a Parashá Rivka, é verdade, mas ela aparece em vários momentos, né? O nome dela aparece em vários momentos. E Yitzhak também, obviamente, né? O que nos leva a crer, né? Tem explicações rabínicas, vão dizer o seguinte, ele se apagou, né? Não é o único lugar da Torá onde alguém se apaga, ou Deus se apaga, enfim. A gente tem outras histórias desse tipo, né? A gente pode lembrar de Megilat Esther, para dar um exemplo, né? Onde Deus não aparece. Eliezer não busca honra, ele não está preocupado em ter honra. Ele é um servo fiel, é assim que ele quer entrar para a história, né? Como alguém que cumpriu uma missão. Né? Eved Ne'eman, em hebraico, totalmente focado numa dupla missão. Uma de dar continuidade à família de Abraão, e outra de dar continuidade à própria Torá como um todo. A Torá precisava continuar, precisamos de uma segunda geração. A Sara acabou de morrer, Abraão está por um fio, né? Então ele sabe que essa missão dele é a continuação da Torá. Então essa é a figura que eu queria me focar hoje, e a pergunta que eu queria deixar para vocês, e vou trazer pelo menos um exemplo, eu não sei que horas são, só quanto tempo eu tenho. Não, tenho 15 minutos, tá ótimo. A pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte. E hoje, temos ou exemplos, né, no plural, de pessoas dedicadas de corpo e alma a uma missão, agora trazendo para o momento presente, para o que está acontecendo em Israel nesse momento, enfim, para toda essa situação complicada que a gente está vivendo, né? E eu queria, então, aproveitar esse estudo para fazer uma homenagem a uma pessoa que eu acho que tem essas características. Obviamente, não dá para fazer uma relação direta entre a missão que Eliezer recebe e cumpre tão bem nessa paraxá com a missão dessa outra pessoa, porque são em contextos diferentes, mas ambos fizeram isso com muita dedicação, como Eved Ne'eman, como um servo fiel, né? A pessoa de quem eu queria citar, e depois a gente pode falar de outros exemplos, se vocês quiserem, tiverem outros exemplos, é esse rabino chamado Avi Goldberg, de Zichrono Livracha. O rabino
Goldberg, ou Avi, como ele era conhecido entre os alunos dele, Rabbi Avi, é uma pessoa que dava aulas nessa yeshiva, Immelfarb Yeshiva, High School em Jerusalém. Era muito querido pelos seus amigos, era muito querido pelos seus alunos também. Eu li um pouquinho da história dele, depois eu deixo um link aqui para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Rabino Avi. Ele tinha 43 anos nesse momento, era casado com uma moça chamada Raquel, uma música chamada Raquel, e pai de 8 filhos. Maioria pequena, dá para imaginar, né? Com 43 anos ele não tinha filhos de muito mais velhos do que, sei lá, talvez 20 anos, não sei a idade de todos os filhos. Ele, apesar de não ser obrigado, porque ele tinha 43 anos, ele decidiu servir como reservista, né? Em hebraico a gente fala miluim, só nesse ano passado por 250 dias. Ou seja, praticamente o ano inteiro ele estava servindo, né? Deixou sua função de professor, de moré, ficou longe da família, da esposa, dos 8 filhos, dos amigos, enfim, uma dedicação muito plena a essa causa que ele achava que era fundamental, e mesmo não sendo obrigatório, né, porque ele já tinha 43 anos, ele decidiu se dedicar a ajudar o povo de Israel. Né, e ele, infelizmente, caiu em batalha no Líbano, no finalzinho de outubro agora, né, logo depois de Simchat Torah, né, aos 43 anos, como eu falei. Né, então, acho que ele, enfim, mantidas as proporções, claro, né, acho que ele é um exemplo, claro, no caso dele até mais alto, né, um exemplo de dedicação a uma causa, né, dedicação de uma vida, na verdade, naquilo que ele acreditava que era a sua missão, né, como tantos outros jovens em Israel nesse momento, e acho que vale a gente lembrar deles, a gente rezar por eles, claro, estar atento, né? Nós que estamos aqui do outro lado do mundo, numa situação de relativa tranquilidade, né? Ok, tem alguns casos, ou vários casos de antissemitismo, mas estamos todos relativamente bem, né? E rezamos para que eles também lá em Israel, eles que estão lutando por nós, né? Porque nossa sobrevivência depende da sobrevivência de Israel, né? Rezando para que eles fiquem bem e homenageando aqueles que, enfim, tiveram esse destino, né? Esse é o Rabino Goldberg, em uniforme nesse momento, né? Uniforme do exército. Era uma pessoa, pelo que eu li pouco, eu não conhecia obviamente, mas uma pessoa muito feliz, sorridente. Eles tinham eventos de música em casa, enfim, tem várias coisas interessantes na internet. No Times of Israel tem um pouquinho da história dele, né, nesse link aí, mas é fácil, é só colocar na internet Avi Goldberg que vocês vão achar. Enfim, podemos discutir, né, enfim, se ele, o fato dele ter, entre aspas, deixado a família dele, né, deixado a esposa e os filhos para ir participar do que ele achava que era a missão dele, ou a missão com M maiúsculo dele, né? É justo, não é justo, puxa vida, e a família, mas o que eu queria trazer para vocês, isso eu já ouvi da minha irmã, que mora lá em Israel, vocês sabem, de outras pessoas, né, que as famílias que perdem membros, né, pessoas que caem durante a guerra, né, essa é a palavra usada em Israel, né, eles não são mortos, eles caem em batalha, né, a expressão que é usada, elas consideram que é muito importante o que ele fez. Claro que ninguém fica feliz de perder o pai ou o esposo, o marido, né? Não é isso. Mas eles têm muito orgulho do que, enfim, do que foi feito por esse pai, por essa esposa. E isso eles declaram publicamente. Tem declarações de um dos filhos do Avi Goldberg dizendo: eu tenho muito orgulho, né, do pai que eu tive, né? Enfim,
uma situação difícil, não estou falando que é fácil, mas é assim que muitos, se não todos em Israel, enxergam esses verdadeiros heróis, né? E por isso eu quis trazer essa menção ao Rabino Avi, né? Como um exemplo, né? De dedicação a uma missão, assim como Eliezer se dedicou à missão dele, né? Eu acho que tem um elo aí, obviamente, de muitas e muitas gerações, né, onde muitos dos nossos antepassados e atualmente muitos irmãos nossos estão se dedicando de corpo e alma a uma missão, que é a continuidade do nosso povo, né? Que, enfim, nesse sentido, é exatamente o que Eliezer estava fazendo ao se dedicar de corpo e alma a achar a melhor esposa possível para Yitzhak, né? Eu vou parar de compartilhar agora. Agora eu consigo ver todo mundo de novo. E queria dar, enfim, a oportunidade para comentários, para perguntas. E depois que a gente conversar um pouquinho, eu queria aproveitar esse momento para a gente fazer um Kadish em homenagem ao Rabi Avi e a todos os que perderam, a todos que caíram em batalha nesses últimos 14 meses, e não foram poucos, né? A palavra é de vocês. Temos 10 minutos, ainda está tranquilo. Vou ficar quietinho aqui. Oi, Gilberto, não tinha te visto ainda, boa noite. Quem mais que eu não tinha visto? Ana Cláudia, boa noite. Hilda, quanto tempo? Fala, Débora, tá olhando pra você. Fala, Débora vai me salvar, ela vai fazer uma pergunta. Ou um comentário. Eu tirei o mute aqui. Vocês estão me ouvindo? Tirou, estamos te ouvindo, Tirei. estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Eu acho que em todas as gerações, em todos os tempos, desde que a gente existe como humanidade, eu acho que sempre existem anjos de Deus, Malach Elohim, e que eles podem estar na forma de... Ixi, o que aconteceu aqui no meu computador? Vocês estão me ouvindo ainda? Estamos te ouvindo e te vendo, os dois, ambos. Eles vêm na forma de humanos. Então, Eliezer, assim como o Rabino Ave, são realmente anjos de Deus, né? A gente não vê as asas deles, mas nem por isso eles deixam de ser. E eu acho assim, sabe, que cada um de nós tem um propósito, Davi. Eu sempre pensei nisso. E cada um tem um propósito divino na nossa vida. Se a gente conseguir realizar o nosso propósito de vida da melhor forma, é, pensando na gente, no nosso entorno, por menor que possa vir a aparecer, a gente já está contribuindo com um bem para a humanidade. Aqui eu vejo que Eliezer foi um anjo de Deus, né? Não tenho dúvida. E esse rabino também. E devem ter tantos do Tanto. lado da gente, tantos que a gente talvez não identifique ainda, mas com certeza tem tantos, e vai saber se nós mesmos, com as nossas melhores atitudes, a gente também não seja um anjo de Deus, ou não possa se tornar um anjo de Deus. O que você acha? Eu acho, somos, é verdade, eu super estou de acordo com essa ideia de que cada um tem uma missão aqui para cumprir. Às vezes a gente consegue descobrir, às vezes não descobre, né? Uhum. Não é que às vezes não é tão óbvia assim, mas eu acho que todos nós estamos aqui com um propósito. Ninguém está aqui por acaso, né? Eu não tenho Sim, nenhuma dúvida em relação a isso. Ah, e a palavra anjo, né, que você usou, e a palavra enviado, né, um representante, ela pode ser intercambiável no hebraico, né? Então, Malach, é Elohim, malar, né? é um enviado, ele pode estar ali como, enfim, para executar, mesmo que não seja um anjinho de asinhas, como você falou, né, pode ser um ser humano mesmo, mas ele está ali como um enviado de Deus, né? Ele está fazendo a função aqui na Terra que Deus acredita que é importante
que seja cumprida por alguém, né? Ou, enfim, por um anjo, se for o caso. Isso também não quer dizer que eles não tenham defeitos, né? Porque eles nascem como Não, humanos e têm absolutamente. distorções também, né? Absolutamente. Antes de você falar do Rabino Ave, eu achei que você ia falar do Yitzhak Rabin. Também, é uma outra. Pô, você já trouxe mais um exemplo aí, né? Mais um É, exemplo de alguém que veio com uma missão clara, que acreditava que tinha uma missão clara em relação à paz, com certeza. é. É, eu resolvi falar tem muitos outros, né? Por isso que eu perguntei, eu coloquei no plural a minha pergunta, né? Mas eu resolvi falar dele porque foi uma história muito recente, né? E muito tocante, até pela idade dele, pela família dele, pelo número de filhos, enfim, por ser um moré, né? Um rabino, claro, e além disso um moré numa escola, enfim, tem toda um contexto ali em volta dele enfim, que me chamou a atenção, vamos dizer assim. Outras perguntas? Outras. Quem? Amanda, fala, Amanda. Tá distante dessa situação que você colocou de Israel, mas tem uma ativista que eu sigo, que eu gosto muito, que chama Adina. Puxa, esqueci o sobrenome dela agora. Não tem Mas problema. ela é uma mulher. Oi, perdão? Não, não falei, não tem problema que você esqueceu o nome dela. É, Não, depois eu lembro o sobrenome. tá Mas bom. ela é uma mulher ortodoxa, Tá. que faz um ativismo pelas aguná, pelas mulheres que têm o seu get. Como é que fala? Me fugiu agora a palavra em português, desculpa, passei o dia inteiro escrevendo em inglês. O Pode, get cara, negado, foi né? mal, né? Negado, isso. É. E assim, ela se expõe a misoginia, se expõe a muito machismo, para defender essas mulheres que nem sempre tem alguém para falar por elas. E eu acho muito bonito esse trabalho que ela faz, porque é difícil, né? Ela poderia. Não é com ela. Ela, pelo que ela relata, tá super Não. bem no casamento dela, tá tudo certo. Tá. Mas ela coloca, né, se coloca à frente dessa causa e eu gosto muito do trabalho dela. Eu acho que é alguém que, né, que você falou, vem com uma missão que não é fácil e se esforça muito para cumprir essa missão. Ok, muito boa lembrança. Temos. A Silvia levantou. Já te dou a palavra, Silvia. Tem muitos exemplos na Shoah, né? Muitas pessoas que na Shoah cumpriram um papel assim incrível, né? De tentar, da melhor maneira possível, salvar judeus, né? Se dedicaram, alguns inclusive até a morte, né? Enfim, também ali é fácil de achar vários exemplos, né, os justos entre as nações, como eles são chamados. Né? Fala, Sil. Boa noite, Davi. Boa noite. Oi, fala, Gregory. Ah, bom, no meu caso não é uma dúvida também, é mais uma experiência. Tem um muito bom amigo meu, ele é israelense, e ele participou nas duas primeiras invasões ao Líbano, participou em muitas missões na Somália, na Judeia, e ele quase morre em Gaza. Ele foi esfaqueado no braço direito. Ele conseguiu lutar, ele era da Golani, e um tempo depois ele é enviado para a África do Sul. Ele trabalhava no serviço secreto, ainda trabalha hoje no serviço secreto, para fazer segurança da embaixada da África do Sul. Aí ele viu que não tinha defesa pessoal, que a África do Sul é um lugar muito violento, e ele resolveu dar aulas de Krav Maga. Quando ele encontrou o primeiro aluno na África do Sul, são todos muito altos. Ele falava que era do tamanho de uma geladeira, um cara muito grande, super pequeno. E meu amigo, ele é muito grande, ele é do tamanho de um búfalo. O aluno era maior. Ele começou a aplicar as técnicas do Krav Maga. Ele era um judeu, o que a gente fala, judeu secular. Ele começou a aplicar as técnicas do Krav Maga e nada, não conseguia, era tudo, não estava dando certo. Uma hora ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? Ele fala, pela primeira vez na minha vida eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo?
Tá bom, Guilherme. numa aula. E ele fala assim: eu fechei os olhos, eu segurei a mão do rapaz que estava com um simulacro de pistola. Eu não sei o que eu fiz, mas o cara se ergueu e ficou tão empolgado, falando: eu quero que você ensine isso. É exatamente isso que eu quero que você me ensine. Ele fala: opa, como assim? Tentou fazer de novo, conseguiu. Nesse momento, ele fechou, encerrou a aula e ele começou a orar, a meditar. E, olha, vindo uma história de um judeu que não acreditava em Deus, que não tinha um pouquinho de proximidade à religião, ele fala que o conhecimento começou a chegar, e ele desenvolveu um sistema novo que tem salvado muitas vidas na África do Sul, na Europa, salvou a vida de uma aluna minha no Rio Grande do Sul, principalmente, graças a Deus, Baruch Hashem por isso, mas também um sistema. Eu vou mostrar uma foto para vocês, não sei se vai dar para ver. Tá. Esse aqui. Dá pra ver, sim. No último Shabbat que eu fui na sinagoga, eu pedi para rezarmos no momento do Refuah Shelemah, porque ele está com uma doença nos pulmões. Mas ele tem se dedicado, eu acho que ele é um grande exemplo para mim, porque ele tem se dedicado por 23 anos, isso que eu contei, aconteceu em 2003, mas ele tem se dedicado por mais de 23 anos a espalhar o sistema pelo mundo inteiro. E ele não é o tipo de pessoa que quer vender para todo mundo. Ele é um cara bravo, ele é um cara que fala o que tem que falar. Fora da aula, ele é uma maravilha de pessoa, super engraçado, super brincalhão, mas dentro da aula é outro Idan, é outra pessoa. Mas é uma missão que ele tem feito, e eu tenho certeza absoluta que ele tem, ele é um exemplo para mim. E enquanto você estava falando do Eliezer, da missão do Eliezer, como ele se dedicou, mesmo sabendo que não ia trazer consigo a fortuna do Abraão, Benefício pra ele, né? é exatamente o que o Idan faz, porque ele realmente não traz essa intenção de pegar dinheiro, de virar rico com isso que ele faz. Não, ele tem um salário mais ou menos, uma casa mais ou menos, e ele viaja pelo mundo, mesmo doente, continuando, fazendo seminários, fazendo aulas. Isso me lembrou muito o Idan. E é isso, eu acho que é algo muito louvável, a dedicação que Deus abençoe a alma do Rabi Avi, porque, uau, é uma dedicação. Você dar a vida por uma crença, acho que é o sacrifício máximo, não é? Sim. Obrigado, Gregory, por trazer a história do Idan. Quem sabe um dia ele vem para São Paulo, a gente conhece ele, traz ele no Neshama para a gente conhecer ele, quem sabe. Mais algum comentário? Mais alguém que trazer algum exemplo também? Então, se estamos mais ou menos de Verdade. acordo. Oi, fala, JV. Tava sentindo falta de você. Cadê você? Aqui, achei. Já que nós estamos falando de anjos enviados e tudo mais, de pessoas, eu li um livro na minha adolescência, na verdade é um best-seller, ele se transformou em livro, aliás, em filme e tudo mais. É de uma família, a família Telbon, não sei se vocês já ouviram falar da Coren Telbon, que ela e a sua família só tem 2 minutinhos, eu já leio para vocês. Ela é conhecida como Cornélia Johanna Arnaud Thebon, conhecida como Corey Thebon, Amsterdã, 15 de abril de 1892. Ela foi uma escritora resistente holandesa que ajudou a salvar a vida de milhões de judeus, a família dela toda, né? Eu li esse livro quando eu tinha 15 anos, ao escondê-los dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Thebon registrou sua autobiografia no livro sendo O Repúdio Secreto, que posteriormente foi adaptado para o cinema em um filme com o mesmo nome. Em dezembro de 67, Theobon foi honrada com a inclusão de seu nome nos Justos entre as Nações pelo Estado de Israel. E o livro é muito bom, tem no Amazon, Como e chama o ali livro? ela Como é chama? O Repúdio Secreto. E ali ali no livro está toda a saga que eles fizeram, ela, a família de Relojoelê, do jeito que eles fizeram para salvar muito milhares de judeus. O livro é muito bom. E ela está lá em Israel como justo entre as nações.
Tá? Eu posso printar e mandar lá no grupo para vocês. Manda só o linkzinho ali. Tá bom. Uhum. Obrigado, JB. Temos vários, né? A gente temos vários exemplos. Nessa linha temos vários exemplos realmente de pessoas que dedicaram sua vida e arriscaram e dedicaram sua vida a salvar outras pessoas durante a Shoah, né? Tá bom, eu vou só nesse momento eu proponho que a gente faça um Kadish em homenagem ao Rabi Avi Goldberg e também a todos os outros que infelizmente caíram em batalha nesses últimos 14 meses. Em seguida a gente, enfim, fica tranquilo para conversar, quem quiser conversar mais um pouquinho, ficamos à vontade. Antes disso, só para lembrar, isso é muito importante. Neste sábado, ninguém vai para a Rua Bahia, né? Não tem nada do Neshama na Rua Bahia. Tem outra atividade lá na Rua Bahia, mas não é do Neshama. Então, quem quiser participar do Shacharit nesse sábado, tem que se inscrever, porque a gente precisa saber, enfim, quantas pessoas vão, e já estamos chegando no limite, já temos acho que mais de 30 pessoas, né? E não cabe muito mais do que isso. Mas a gente precisa saber quem vai para deixar na portaria, etc, etc. Então tem aquele linkzinho que foi mandado na segunda-feira, mas se precisar é só pedir, a gente manda de novo e nós vamos encerrar. Amanhã de manhã nós vamos fechar as inscrições porque, enfim, a gente precisa tomar algumas decisões, preparar o Kiddush, etc, etc, número de cadeiras e tal. Então, só, mais importante, não ir para a Rua Bahia. A gente vai mandar o endereço, né, na quinta-feira para quem quiser participar do Shacharit. É só durante a manhã, mas tem um super Kiddush depois. Um Kiddush Sefaradi, em homenagem ao pai da Carol, né, o Yarsai do pai da Carol, e a gente vai então, ela, enfim, está oferecendo não só a casa, né, como vocês podem imaginar, mas também esse Kiddush Sefaradi em homenagem ao pai dela. Bom, mas não deixe de se inscrever para a gente, enfim, saber exatamente quem vai. Acho que é isto. Na semana que vem, né, que é dia 20, hoje é 27, né, a gente vai estar estudando a Parashá Toledot, e se tudo der certo, se não tiver mais nenhum problema de agenda, quem vai estar com a gente na semana que vem é a Rabina Kelita. Tá? Então, infelizmente ela teve um contratempo de agenda hoje, por isso que ela não pôde estar com a gente, mas o compromisso dela é estar com a gente dia 27, tá bom? Acho que é isto. Aula normal na segunda-feira para os alunos do curso de judaísmo. Enfim, é isso. No mais, fiquem atentos aos avisos que vão pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou compartilhar de novo só para a gente, enfim, saber para quem a gente está rezando o Kadish. Só um segundinho, para trás ou para frente, não me perdi aqui. Aqui, vocês devem estar vendo agora, se eu não estiver errado. Então fazemos o Kadish em homenagem ao Rabi Avi Goldberg. Pedimos pela elevação da sua alma e, enfim, Itgadal veitkadash mei rabah בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובמכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. Amém. שמי רבה בברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. אלא מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. Amém. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו amém. Que a memória do Rabi Avi Goldberg possa ser Amém. não só para a família dele, para os amigos dele, para os alunos dele, mas para todos nós fonte de inspiração, assim como a memória de Eliezer, né, que fez tanto pelo nosso povo também, né?
né, em outro momento histórico, de uma outra maneira completamente diferente, mas dedicou a sua vida a essa missão de dar continuidade à casa de Abraão e, portanto, a todos nós, né, como descendentes de Abraão e Sara. É isso. Boa noite para todos. Podemos continuar aqui pelo tempo que vocês quiserem. Eu vou só encerrar a gravação aqui.